Muito bem, então dando sequência à nossa aula de hoje sobre a origem da vida, melhor dizendo, bem-vindo então aí à nossa aula de ensino religioso, segunda parte, certo? Da nossa amada Escola Profissional Dom Bosco, eu, professor Ismael, hoje dia 23/4/2020. Muito bem. Então, vamos rever a aula que foi apresentada oralmente, agora com o slide, para que você possa ir fazendo pausa e as suas devidas anotações, certo? Então, a pergunta é: o que você entende sobre a origem da vida? Se você já o fez naquele primeiro vídeo, já deve ter tido essa resposta aí, então, a partir das suas palavras no seu caderno. Se não fez no primeiro vídeo, faça agora. O que você entende sobre a origem da vida, certo? Veja bem, a questão que está sendo perguntada não é como surgiu o universo, o planeta Terra, como surgiu o homem. A questão é como surgiu o primeiro ser vivo. Certo, galera? Muito bem. Então, vamos dar aí sequência à nossa reflexão. Primeira resposta a esta questão foi dada pela teoria conhecida como abiogênese. A é partícula negativa, bio, vida, gênese, princípio, origem. Logo, o significado de abiogênese é negação do princípio biológico da vida, ou seja, a vida tem uma origem não biológica, ou seja, não há necessidade de um ser vivo para que ocorra a origem da vida. Por isso ela é chamada de geração espontânea, certo? O defensor mais famoso dessa teoria foi Aristóteles. Aristóteles foi o defensor mais famoso dessa teoria. Essa teoria, ela prevaleceu até meados do século XIX. Então, uma teoria que trouxe aí a sua resposta devidamente aceita até meados do século XIX, certo, galera? Então, a abiogênese, geração espontânea, ela diz que a vida tem sua origem num princípio não biológico. E quem defendia essa hipótese, ou melhor, essa teoria, Aristóteles foi o defensor mais famoso. Teoria que prevaleceu até meados do século XIX. Muito bem. Qual que é a base dessa teoria da abiogênese? Vamos lá. A base está no seguinte: coisas não vivas possuem o princípio vital, e através desses princípios, coisas vivas poderiam surgir. Então, a base dessa teoria da geração espontânea consiste na questão de que há um princípio vital, onde coisas não vivas, possuindo esse princípio vital, poderiam então dar origem às coisas vivas. Veja um exemplo. Para esta teoria da abiogênese, da geração espontânea, eles dizem que o sapo não vem de outro sapo. Para eles, o princípio vital do surgimento do sapo está no lodo das lagoas. Logo, o sapo não vem de outro sapo, ele vem do lodo das lagoas. Esta é a explicação da abiogênese. O sapo não vem de outro sapo, ele vem do lodo das lagoas. Outro exemplo, as moscas. Para os abiogenistas, o princípio vital das moscas está no lixo. Então, as moscas surgem do lixo e não de outras moscas. Então, essa é a maneira da abiogênese responder de como surge
a vida ou de como surgiu o primeiro ser vivo, ou seja, espontaneamente. Muito bem, vocês acreditam que dentro dessa teoria tinha até receita para fabricar ratos? Vou passar aí a receita para vocês, né? Não queira fazer em casa não, tá bom? A receita é a seguinte: pega uma camisa suja, fedida de suor, jogue num canto, depois, junto com essa camisa, joga um pouco de trigo, certo? E deixe lá. Por pouco tempo, logo logo, certamente vai aparecer o ratinho. Opa, essa é a receita. Galera, veja bem, por que que isso ocorria? Bom, vocês já têm a resposta, né? O fato de uma camisa suja e trigo fazer surgir rato. Não é que a camisa suja e o trigo fabrica o rato. O rato vem de fora para comer o trigo que está ali naquela sujeira. E como não havia até então o controle de metodologia científica, então ninguém ficava ali para verificar, vigiar, observar o experimento. Portanto, o fato de não ter esta metodologia, esta observação científica, ninguém contestava, acreditava que essa receita de fato dava certo, ok? Então, veja bem, essa então é a geração espontânea. Vamos dar sequência aí à nossa reflexão. Veja bem, até que certo dia, então, diante dessa abiogênese, surgiu esse italiano aí, Francesco Redi. Ele foi o primeiro biogenista a contestar a abiogênese, ou seja, a teoria da geração espontânea. Porque até então, como já foi falado aí no tópico anterior, veja bem, não existia controle de metodologia científica. Então ninguém contestava, até que surge então Francesco Redi, o primeiro biogenista que contesta essa teoria, dizendo não, essa teoria não está certa. Qual foi o argumento que Francesco Redi usou para contestar, ou seja, para ir contra essa teoria da abiogênese? Ele começou a observar o pessoal conservando carne. Ele percebeu que as carnes que eram protegidas, mais cuidadas, elas tinham uma conservação melhor. Ele percebia que as carnes protegidas não criavam larvas. Portanto, aí está o Francesco Redi, ele percebe que as larvas não surgem na carne, mas sim as moscas botavam ovos e quando esses ovos eclodiam, surgiam as larvas. Opa, então peraí! As larvas e as moscas vêm de outra mosca e não vêm espontaneamente. Então peraí, abiogenistas, esse negócio de abiogênese não está certo não. Vamos melhorar esse negócio aí. Não concordo. Por quê? Se as moscas põem ovos, então a mosca não vem do lixo. A mosca vem de outra mosca. Galera, mas não bastava Francesco Redi dizer que as moscas vêm de outras moscas. Ele precisava comprovar isso, certo? Ele precisava, então ele usou aí o experimento com o frasco. Veja aí, 2 frascos aí, ó, os 2 primeiros frascos estão abertos, logo há proliferação de micro-organismos. Por quê? Porque as moscas têm acesso à carne, põem ovos, os ovos eclodem, surgem as larvas e as larvas tornam-se as moscas. Já no frasco que está protegido, coberto com gases, a carne permanece intacta. Por quê? Porque não há o contato das moscas para pôr ovos, logo a carne permanece conservada. Bem, mas Francesco Redi, ele se deparou com uma estrutura muito forte que é da abiogênese e os abiogenistas se apegaram então na invenção do microscópio,
que enxergava os micro-organismos e, nesse período, ninguém acreditava que um micro-organismo podia reproduzir. Logo, de onde vêm os micro-organismos? Geração espontânea. Aff, Francesco Redi não conseguiu derrubar a biogênese, justamente pelo fato de não conseguir explicar de onde vêm os micro-organismos, porque os micro-organismos tão pequenos assim não podem reproduzir. Em guisa de conclusão, Redi não conseguiu derrubar a biogênese. A única coisa que Redi provou é que as moscas reproduzem, mas a biogênese permaneceu sendo a resposta de como surge o primeiro ser vivo, ou melhor, como surgiu o primeiro ser vivo. Surgiu espontaneamente, ok? Então ninguém mais se falava nisso e ficou provado que a geração espontânea existe e que ela é a melhor resposta. Galera, então essa foi a nossa aula de hoje, dividida em 2 vídeos, ok? Este é o segundo vídeo. Muito bom, agora vamos fazer algumas questões que eu vou passar para vocês, vocês copiem no caderno e respondam no caderno, certo? É questão de fixação, as respostas estão inclusas nos 2 vídeos apresentados, certo? Então, muito bem, galera, aquele abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.